Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a descendência de Jeú. Dando continuidade ao nosso estudo nos personagens da Bíblia, nós nos encontramos na sequência do estudo em 2 Reis, capítulo 13. E aqui, a partir deste capítulo, nós encontramos vários reis que estão à frente do povo de Israel, mas são reis cuja história, cujo registro é muito curto para estudarmos um só personagem. Então eu propus apresentar aos irmãos um estudo que envolve, na verdade, a descendência do rei Jeú. Nós estaremos estudando a descendência do rei Jeú em seu filho Jeoacás, seu neto Jeoás, seu bisneto Jeroboão e seu tataraneto Zacarias. Uma sequência de reis que se sucedem, todos eles da mesma família, do mesmo pai, que foi Jeú. Iniciando nosso estudo, teríamos dentro desse registro o estudo de Jeoacás, que é filho de Jeú e que vem a reinar naturalmente após a morte de seu pai Jeú. Para nós tomarmos um fio de meada, uma sequência, e temos também por que escolher fazer este estudo envolvendo toda essa descendência, precisamos voltar um pouco a um estudo que já fizemos anteriormente na vida de Jeú e lembrar que a história sobre Jeú começa neste mesmo livro, 2 Reis, no capítulo 9, quando nós temos o profeta Eliseu dando ordem a um dos seus discípulos para ungir a Jeú rei sobre Israel. Lembrando que nesse tempo Israel consistia de 10 das 12 tribos do povo de Deus. O povo de Deus já estava dividido e 10 tribos se reuniram e constituíram uma nação ao norte, cuja capital neste tempo era Samaria, ou conforme alguns tradutores se chamaria de Samária, conforme a acentuação da palavra. De uma origem tão distante de milhares de anos atrás, se perde um pouco a certeza da pronúncia da palavra. Mas, de modo geral, os nossos textos bíblicos, talvez por questão do tipo pequeno, não possuem o acento. É mais comum nós ouvirmos nos escritos e falarmos e lermos como Samaria, mas há fortes indícios de ser Samária. Mas vamos lá. Jeú é ungido rei em Israel. Capítulo 9, nós encontramos isso no verso 6. E um pouquinho mais nos versos que se seguem à frente, que seriam o verso 7 em diante, mais um verso ou dois, encontramos o profeta
que foi ungí-lo, o servo de Deus que foi ungí-lo, dando para ele toda a tarefa que Deus tinha dado para ele, que era ele reinar sobre as 10 tribos de Israel. Era também para ele estar fazendo o juízo de Deus sobre a família de Acabe, um rei ímpio, terrível, que introduziu a idolatria de Baal nas 10 tribos, e Baal significa Senhor, e ficou uma grande dificuldade: qual o Senhor que é Senhor verdadeiro? O Senhor Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Baal, que significa Senhor, Deus de um povo estranho, um ídolo introduzido por Acabe e sua mulher Jezabel. E vemos no capítulo 9, depois no capítulo 10, acontecendo de que esse rei Jeú cumpriu exatamente todo o propósito de Deus. Exterminou a família de Acabe e fez mais, que não estava na missão dada a ele, mas ele fez. Ele destruiu a idolatria de Israel, a idolatria de Baal, a de Baal, porque vemos depois que outras idolatrias ficaram. Mas essa idolatria de Baal também foi extinta, praticamente, pela atuação de Jeú. Mas encontramos uma infelicidade em Jeú, quando a palavra para nós diz, no capítulo 10, no verso 31, quando encontramos esse registro como sendo uma palavra de Deus para o rei Jeú, dizendo: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Ou seja, qual era o pecado de Jeroboão? É um assunto antigo, mas está ainda tendo força nesse tempo. Um rei que trabalhou tão bem, ungido pelo próprio Deus para reinar. E essa idolatria de desvio de Jeroboão é aquela situação criada quando o povo de Deus se dividiu, e Jeroboão, que foi chefe da rebelião, introduziu a idolatria, a adoração e o culto aos bezerros de ouro que ele colocou ao norte, em Dan, e ao sul, em Betel, dizendo que aquele era o Deus das 10 tribos, o Deus de Israel. E o povo, as 10 tribos, facilmente aderiram. E estão passando aqui gerações, estão passando séculos, mas o povo continua fiel, adorando os ídolos de Betel e de Dan, dentro de uma religiosidade constituída pelo Estado. O rei Jeroboão constituiu uma religiosidade baseada na idolatria desses ídolos, os bezerros de ouro de Dan e Betel. E observe, passando séculos, e Jeú, ungido por Deus, e que cumpriu a vontade de Deus no propósito da sua unção, mas entretanto ficou ainda embaraçado com a idolatria de Betel e Dan. Por isso que diz a palavra aqui que, sendo fiel numa coisa, não foi fiel na outra, porque continuou sendo idólatra, adorando aos bezerros de ouro. O pecado de Jeroboão, que arrastou também a toda a nação de Israel, as 10 tribos. Mas agora, vamos dar continuidade. Nós vamos estudar agora filho, neto, bisneto e tataraneto desse Jeú, dessa exposição introdutória que nós temos feito até agora. E vamos então para o capítulo 13, no seu primeiro verso, quando diz a palavra: no ano 23 de Joás, que foi o último personagem que nós estudamos na lição anterior, filho de Acasias, rei de Judá,
começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. No estudo dos personagens bíblicos, precisamos ter cuidado, porque os nomes são muito aproximados. Pode observar que são nomes aproximados. No caso, o primeiro personagem nessa descendência de Jeú é Jeoacás, reinando em Samaria, nação de Israel, e isso por 17 anos. Mas diz a palavra na continuidade do nosso estudo, o verso 2 já dá, podemos dizer assim, a seta que orienta toda a vida deste homem. Porque diz: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor Deus, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. A religiosidade errada do pai também foi para o filho. E o filho está aqui procedendo errado porque está cuidando da religiosidade do pai, seguindo a religião do pai. Se a religião é boa, ótimo. Mas se está errado, se foge aos princípios de Deus, não é para conservar uma tradição que conduz ao erro, ao desagrado de Deus, como está escrito aqui bem claro: fez o que parecia mal aos olhos do Senhor Deus. Pronto. Se a vida dele já está assim, aborrecendo a Deus, em comportamentos errados, o restante já sabemos, são situações tristes que vão acontecer na vida deste homem. Tanto que o verso 3 vai dizer: pelo que a ira do Senhor Deus se acendeu contra Israel, e deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Pronto. Não tendo a vida guardada por Deus, não tendo a vida orientada ou caminhada nos princípios de Deus, não tem a proteção do Senhor, e os males normais da vida sobrevêm. E a Síria ataca atrozmente a Israel de uma forma terrível, destruindo tudo, e não tem quem o consiga detê-lo. O verso 4, observem, diz a palavra: porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor Deus, e o Senhor Deus o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. Interessante, um homem que não segue a Deus, ao Deus verdadeiro, entretanto, num aperto, de alguma forma, o clamor dele foi feito ao Deus verdadeiro. E Deus, na sua misericórdia, atendeu. Já começou a aliviar a opressão sobre as 10 tribos de Israel, 10 das 12 do povo de Deus. E o verso 6 diz: contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Aí está, continua a idolatria. É perigoso, irmãos, nós estarmos errados e o juízo de Deus vir sobre nós, e nós, no aperto, clamarmos com sinceridade por socorro, e Deus, que ouve tudo e é misericordioso, ainda que o clamor às vezes não é bem no sentido de um conhecimento preciso do verdadeiro Deus, e Deus livra, mas a pessoa não é ensinada, não aprende que há um Deus verdadeiro. Aqui eu entendo que ele, na verdade, deve ter gemido, clamado, pedido socorro, não como quem tem um coração voltado para o Deus verdadeiro, mas é como no desespero alguém pede que alguém o socorra. E Deus, que é o socorro para todo aquele que é oprimido, viu a opressão e já deu o alívio. É mais Deus atendendo ao gemido
de uma alma debaixo de opressão, tendo dó, do que na verdade a pessoa tendo clamado a Deus, sabendo a quem está clamando. E os irmãos observar isso na continuidade do processo desse estudo, nos demais reis que nós vamos estar estudando. Mas observe, o homem é o filho de Jeú, Jeoacás, pegou a religiosidade da nação, a religiosidade do pai e continua seguindo. Mas essa forma, irmãos, tradicional, às vezes é contrária a Deus, porque é uma tradição de família, é uma tradição de país, e não é verdadeiramente o conhecimento ou encontro com o verdadeiro Deus. E observe que as 10 tribos eram chamadas como povo de Deus, mas estão iludidos, seguindo ídolos e não ao verdadeiro Deus. Continuando, vai encerrar este assunto, infelizmente, no verso 7, mostrando que a opressão de fato era tão grande, mas tão grande sobre as 10 tribos, que nesse tempo essas 10 tribos de Israel estavam somente, como diz o texto aqui que eu vou ler agora, porque não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, rilhando-os. A destruição de Azael, rei da Síria, sobre eles foi tão grande, mas tão grande, que de um grande exército, que no tempo de Acás, ou melhor dizendo, de Acabe, constava-se de milhares de carros de guerra, agora nós encontramos aqui, deixe-me repetir, quantos mesmo? 50 cavaleiros. Quantos carros? 10 carros de guerra. Quantos homens no exército? 10.000. De fato, Israel estava bastante destruído. De um exército que antes era de milhares e milhares, que se contava 750.000 facilmente, ao ser convocado o povo para a guerra. E agora, que tem? Nada. Por isso que, na verdade, em desespero, o rei clamou, e Deus, vendo a opressão, livrou, amenizou, afastou Azael, rei da Síria, de atacar tanto assim essas 10 tribos. E passa o tempo de existência deste homem, e veio a morrer, e entramos agora no verso 10 desse capítulo 13, e vamos ter a continuidade da família de Jeú. Primeiro foi Jeoacás, o filho, e agora quem vem? Jeoás, que é o neto de Jeú. Observe a proximidade dos nomes, para nós não estarmos confundindo. Estaríamos confundindo mais ainda, se nós não tivermos atenção, porque quem reina nas outras duas tribos do povo de Deus em Judá era Joás. Então fica Joás, Jeoás, Jeoacás, e tudo é nome de reis, e todos vivendo na mesma época praticamente. Mas vamos agora para o verso 10, e diz que começa a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Mas infelizmente é próprio das Sagradas Escrituras, nas narrativas dos reis, já dizer alguma coisa sobre o comportamento, a vida do rei diante dos olhos de Deus. E o verso 11 vem aquele versículo que é uma cópia dos outros versos que temos atrás e que já lemos hoje mesmo, quando diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ah, meu Deus, essa herança religiosa é um perigo. E nós temos a herança religiosa muito firme nos povos e nas famílias. Quem vai livrar as famílias e os povos da religião tradicional, que é contrária muitas vezes à religião ou os princípios do próprio Deus? Observe esse particular. Jeú errou,
porque seguiu a religião do país. Vem Jeoacás, erra, porque seguiu a religião do pai e do país. Vem o neto, Jeoás, e erra contra o verdadeiro Deus, porque está seguindo a religião do país e do seu pai e do seu avô. Aí a sequência. Mas aos olhos de Deus, o Deus verdadeiro, cujos princípios às vezes nem são conhecidos, pronto, temos o desvio de mais uma geração. Mais uma geração vai estar com um novo rei, com os velhos costumes religiosos, aborrecendo ao próprio e verdadeiro Deus. Sequência. Eu vou pular um pouquinho agora e ao verso 22. Qual é a sequência? Diz aqui: e Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O que mais? Porém o Senhor Deus teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. Comportamento mau. Mas entretanto Deus não está achando mais jeito de castigar. Se eu castigar mais, vai destruir. E Deus não tinha intenção de destruir o seu povo, as 10 tribos de Israel. E Deus começa a usar de misericórdia. Azael oprime, mas Deus socorre. E só tem um jeito mesmo de acabar com toda essa opressão, quando vemos no verso 24: e morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Há um alívio. E pergunto: é porque seguem a Deus? Não, porque Deus não acha mais condição de castigar. Não tem mais povo. Se deixar algum exército atacar, terminam as 10 tribos. E Deus não tinha ainda em propósito, no seu juízo, a definição de destruir toda a nação de Israel, as 10 tribos. Mas diz a palavra então, mais à frente, no verso 24 já lemos que morre Azael, e no verso 25, e Jeoás tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aí, estamos estudando agora o neto, Jeoás, neto de Jeú. Não anda bem, mas Deus dá livramento, dá vitórias, dá conquistas. E eu quero chamar a atenção para esse particular. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Por que estou chamando a atenção assim? Esse Jeoás, ele teve uma ação boa, que encontramos no capítulo 14, nos versos 13 e 14 aproximadamente. Deixa eu procurar aqui. Vamos dizer melhor, capítulo 13, é isto? Capítulo 13, verso 14, por exemplo. E Eliseu estava doente. Quem é Eliseu? É um dos profetas de Israel, morando ali em Israel, mas era profeta do Deus verdadeiro, que fez prodígios tremendos em Israel. E vemos ele aqui doente, na doença que depois iria morrer. Verso 1. E Jeoás, esse Jeoás, neto de Jeú, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Qual ação boa? Ele vai fazer uma visita para o enfermo Eliseu, o mesmo Eliseu que tinha mandado ungir o seu avô Jeú como rei de Israel. E ele vai agora, em reconhecimento a este homem, fazer a visita e chora. Muito bem. Será que tinha um pouquinho de gratidão ou de lembrança da história do seu pai, do seu avô e dos feitos de Eliseu? E observe que Eliseu, enfermo para morrer, entretanto,
segundo já o que Deus estava fazendo, que nós lemos, Deus já estava tendo misericórdia do povo. Eliseu ainda traz para este homem Jeoás uma palavra boa, primeiro ordenando que ele pegue o arco de guerra, coloque flecha e lance para o lado do oriente. Um ato simples, mas era representativo de algo que ele iria dizer depois. O rei obedece, lança a flecha. Se fosse talvez alguém mais incrédulo ou sem consideração, ia pensar que está esclerosado. Mas era servo de Deus, estava trazendo sim uma mensagem e uma bênção, porque ele diz assim no verso 17: esta flecha, na metade do verso, parte B, é a flecha do livramento do Senhor Deus contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então, numa batalha em Afeca, ele teria vitória. Mas Eliseu ainda abençoa esse rei mais, porque no verso seguinte é dado mais uma ordem. Eliseu disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel, então disse ao rei de Israel: fere a terra. E este Jeoacás feriu a terra 3 vezes e parou. 1, 2, 3 vezes. Consequência, verso 19: então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Jeoás. E observe a palavra no registro posterior, que ele fez algumas batalhas importantes e venceu os sírios só 3 vezes. E isso foi livramento de Deus. E observe que essa confirmação de livramento é dita diretamente a Jeoás pelo profeta Eliseu. É Deus atuando com misericórdia. Mas Jeoás, que tinha algo bom, entretanto, fazendo o somatório geral para com Deus, não foi bom. Ainda mais, quando nós podemos voltar um pouquinho antes, eu quero dizer melhor, um pouquinho só. Vamos ao capítulo 14. No capítulo 14, nós encontramos uma situação que envolve ainda Jeoás. Só que este registro está deslocado no capítulo, porque refere-se a uma interferência do rei de Judá. Em Judá, numa certa ocasião, reinava Amazias. E este Amazias ficou orgulhoso por alguma coisa de glória que teve, e provocou Jeoás para uma guerra. Jeoás não queria guerrear. Israel já está fraco, tem a Síria do lado provocando constantemente, e Jeoás queria recuar, não queria também estar nisso. Ou então, por orgulho, acabou indo para a guerra. Mas o que acontece? Diz a palavra que houve a guerra, verso 12 do capítulo 14, e Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para suas tendas. Verso 13: e este Jeoás, neto de Jeú, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Agora atenção, verso 14: e tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Mas para quê? Ele tomou o ouro e a prata e todos os vasos sagrados, vamos dizer assim, que se acharam na casa do Senhor Deus. Observe, Jeoás é religioso na religião do seu país, mas está longe do verdadeiro Deus, do Deus verdadeiro de Israel, tanto que ele não tem nem temor e profana o lugar sagrado, levando o ouro e
os utensílios do templo. Será que não tinha mais conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus? Se ele teve uma ação boa, que foi cuidar de Eliseu, ou ter uma atenção especial para Eliseu, profeta do Deus verdadeiro, do Jeová, o Deus que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, aqui ele está atacando Jerusalém e saqueando o templo do verdadeiro Deus. Mostra isso, irmãos, que este homem, como o povo, já estava longe de conhecer o verdadeiro Deus da nação. Deus chamava-os de seu povo, mas eles não conheciam a esse Deus. Que tristeza. Mas, por causa dessas ações, desse desconhecimento de Deus, Jeoás termina os seus dias e na balança final não fez o que era correto aos olhos de Deus. Por isso que diz a palavra, irmãos, por faltar a profecia, por faltar o ensino, por faltar o conhecimento, o povo de Deus é destruído. Vê como é importante nós analisarmos a Bíblia, estarmos sempre com isso bem fresco em nossa mente, guardado em nosso coração, porque a tendência nossa de homens, de seres humanos, é esquecermos das coisas que Deus tem feito para nós. Em nós tendo que tenha a operação de Deus e o Espírito de Deus, mas tem também a nossa natureza humana. A carne combate sempre contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Se nós não valorizarmos e vigiarmos para que a operação do Espírito de Deus em nós tenha domínio sobre o nosso ser, daí a pouco a carne vai avançando e tendo domínio, e nós estamos fazendo aquilo que agrada a nós mesmos, estaremos fazendo aquilo que é do nosso raciocínio, da nossa lógica, e esquecemos os princípios de Deus. Lembremos daquela palavra de Salmo: guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos estar atentos aos mandamentos de Deus. Mas vamos continuar, irmãos, no nosso estudo de hoje, que não está sendo propriamente de um personagem, mas de uma sequência de personagens na descendência de Jeú. Fizemos primeiramente a exposição de Jeú, recapitulando os pontos principais, e vendo depois o seu filho Jeoacás, depois o seu neto Jeoás, e agora chegamos ao seu bisneto, o terceiro personagem que nós estamos estudando nesta noite, neste período, que é Jeroboão. Outro nome próximo, começa com o J, Jeroboão. Diz a palavra aqui no verso 23 do capítulo 14: no 15º ano de Amazías, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, e dentro da sequência que nós estamos falando, bisneto de Jeú, rei de Israel, e reinou 41 anos. Reinou bastante, 41 anos. Agora precisamos ter cuidado. Nós já conhecemos dentro dos personagens, ou da relação dos personagens, alguém que também tem o mesmo nome, Jeroboão. Temos um Jeroboão lá atrás, séculos atrás, que no tempo após Salomão dividiu o povo numa rebelião e arrastou com ele 10 tribos, como eu falei no início do nosso estudo, e constituiu a idolatria aos bezerros, ídolos de Betel e Dan. E agora vem um homem reinando aqui em Israel de novo, com o mesmo nome, Jeroboão, só que é bisneto de Jeú. Nome igual, pessoa diferente, mas infelizmente a história é a mesma. Qual é a história? É o verso 24: e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Isso aqui é um versículo repetitivo, infelizmente. Que maldição é a idolatria? Ah, irmãos, quantos países e religiões têm ídolos como alvo de veneração, de culto,
de religiosidade, não sabe a maldição que há, como diz o Salmo 115, como diz a palavra em Isaías, como diz a palavra de Deus por Jeremias e tantos outros lugares. E os mandamentos de Deus proíbem veementemente o fazer imagem de escultura ou figura alguma do que está nos céus ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Não pode servi-las, nem pode se inclinar diante delas, porque isso é uma ofensa direta a Deus. Deixar de cultuar, adorar, servir ao verdadeiro Deus e servir alguma coisa que é figura, obra criada, feita pelas mãos dos homens. E aqui está, mais uma vez, a força da religiosidade do Estado, da nação, impondo uma situação que faz com que um rei, sendo do povo de Deus, está cultuando, mas reprovado pelo verdadeiro Deus, porque cultua algo da religiosidade da nação, tradição dos pais, mas está fora da vontade de Deus. E a sequência? O que Deus vai fazer? Castigar? Deus não está achando nem condição de castigar, porque já estão tão quebrados, tão destruídos, tão apertados. O que fazer com eles? Ao contrário, Deus, em vez de repreender, continua tendo misericórdia, porque já estão praticamente destruídos. Deus dá para eles livramentos mais. Diz o verso 25: também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Aqui descobrimos de que tempo é o profeta Jonas. Diz aqui que Deus falava nesse tempo às 10 tribos de Israel. Falava no tempo do rei Jeroboão, por muitos chamado Jeroboão II, para diferenciar do outro. Por quem Deus falava? Pelo profeta Jonas. Mas pergunto, Jonas parece ter sucesso em Israel? Parece que não. Está igual Elias, o profeta, que depois de fazer tantos milagres, falar tanto do verdadeiro Deus, parece até que desistiu. Ah, Deus, não tem jeito, só sobrei eu mesmo, que cultua a ti de forma verdadeira, que cultua a ti, Deus verdadeiro, que o resto está na religiosidade da nação. E se formos ver a história de Jonas, só para nós complementarmos este assunto desta época terrível do povo de Israel, as 10 tribos, este mesmo Jonas que profetizou em Israel e parece que não foi ouvido, é o mesmo que foi depois mandado por Deus a Nínive. O mesmo Jonas que não quis pregar em Nínive, porque era um país inimigo de Israel. Eu vou dar a palavra de Deus lá para aquele país que é inimigo nosso? Eu não. E fugiu para Tarsis. E Deus repreendeu e fez com que o julgassem no mar. Um grande peixe o tragou. Mas na hora que ele estava sendo tragado, ele clamou a Deus, e Deus teve misericórdia e conduziu o peixe à praia e mandou lançar fora a Jonas, depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus podia mandar na hora, mas Deus mandou 3 dias depois. Aí o profeta, com a nova ordem de Deus: Jonas, fala as palavras que eu te disse lá em Nínive. E vai Jonas para Nínive e prega. E a pregação não era boa. E era um povo estranho, não era um chamado povo de Deus, como Israel e Judá. Eram os assírios, terríveis na guerra, impiedosos. E Jonas começa a pregar uma pregação terrível. Ainda 40 dias e Nínive será destruída por causa da violência do seu mau caminho. E diz a palavra que o rei ouviu, o povo ouviu, e cada um se arrependeu, foi jejuar, foi se humilhar. A ordem do rei por decreto é: cada um afaste da violência das suas mãos, cada um não coma, não dê de comer aos animais, vista de saco e cinza,
e vão clamar a Deus pedindo misericórdia. Que Deus? O Deus de Jonas. E diz a palavra que se converteram, e Deus perdoou aquela cidade que tinha mais de 120 mil pessoas. 120 mil de um país estranho acatou a palavra do profeta de Deus, e o próprio povo de Deus, 10 tribos e o rei, não acatam a palavra. Continuam na preferência, seguindo a religiosidade da nação, do que os princípios do verdadeiro Deus, que não deixa de falar com eles. Bom, o que fazer mais? Depois disso, não tem mais o que fazer. Deus só usa de misericórdia, o tempo tem que usar de misericórdia, porque não se deixar ser atacado mais uma vez, serão destruídos. E esse Jeroboão, que reina o tempo da existência normal, mas conclui-se a vida dele dizendo que morreu não tendo agradado a Deus. Ou seja, no juízo de Deus está reprovado. Reprovado. E assim, terminamos a história do terceiro personagem, na descendência de Jeú, o seu bisneto. E vem agora o tataraneto, que já é o Zacarias. Zacarias. Encontramos este assunto já em 2 Reis, no capítulo 15, o verso 8. Lendo o verso 8, conforme toda a história de reis, para falar sobre o rei que assume o trono, eles citam outro rei em Judá para ter ideia da época. Por isso se diz: no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria. Quanto tempo? 6 meses. Só 6 meses? 6 meses. 6 meses só? Verso 9, como toda a Bíblia, nos registros de reis, já logo no início já dá o parecer, a radiografia do reinado do rei. E a radiografia é essa: e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Aquele mesmo versículo repetitivo. Bom, é o bisneto, é a 4ª geração. E diz a palavra que não deu nem tempo dele fazer muito ruim e nada bom, que com 6 meses já mostrou a vida dele, a religiosidade dele, que era a mesma, seguir os ídolos, que era a religião oficial do país. O povo era povo de Deus, mas o Deus do povo não era o verdadeiro Deus. Que coisa, que contradição. E diz a palavra, encerrando essa parte, que Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou, e reinou em seu lugar. Que tristeza. E o verso 11, entretanto, mas é importante nós lermos aqui nesse capítulo 15 de 2 Reis. O verso 11 diz para nós de uma forma bem clara. Vou ler o verso 11 e 12. Ora, os mais sucessos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o 12: esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono, ou sobre o trono de Israel. E assim foi. Voltemos agora a Jeú. Estamos estudando, na verdade, a descendência, porque o estudo de Jeú foi feito à parte. Estudamos Jeoacás, Jeoás, Jeroboão e agora Zacarias, a descendência, 4 gerações de Jeú. Por que 4 gerações? Todos comportando mal, e Deus teve paciência com eles. Por que Deus teve paciência? Por causa disso, uma palavra que está lá no verso 29 e 30, em especial o verso 30 de 2 Reis, o verso 9, o capítulo 9, o verso 30. Porque quando Jeú fez o que Deus tinha mandado ele fazer, cumpriu a vontade de Deus, Deus recompensou, ainda que ele não estava correto, porque seguia a religião do país, a religião oficial, e não o verdadeiro Deus. Naquela ocasião Deus disse:
porque ele cumpriu com a vontade do Senhor Deus, ele teria 4 gerações reinando sobre Israel. Agora nós entendemos também por que os reis comportam mal e Deus tem paciência, porque tinha uma promessa anterior. Qual a promessa anterior? Que Deus deixaria a descendência de Jeú reinar por 4 gerações. O irmão está me orientando aqui, que é no capítulo 10, verso 30, é que está essa palavra do Senhor. Então vou ler para dirimir qualquer dúvida. Capítulo 10, verso 30, quando diz a palavra: pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Então vem, Jeoacás reina, é mau, mas reina. Deus tem paciência, porque prometeu a Jeú deixar o reinado na mão da sua descendência até a 4ª geração. Vem o neto, Jeoás, também está na idolatria, mas Deus deixa, por causa dessa mesma promessa. E assim vem depois Jeroboão, vem depois Zacarias, todo comportando mal no que diz respeito a servir a Deus, andar na presença de Deus, seguir os princípios de Deus. Mas Deus tem paciência, tolera as 4 gerações, porque Ele tinha dito antes essa palavra. É aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que Deus zela, cuida em cumprir a sua palavra. Deus falou que Jeú estaria reinando na sua descendência por 4 gerações, então Deus teve paciência em todo esse tempo. Observe que a causa de nós não sermos muitas vezes repreendidos ou consumidos são promessas de Deus ou misericórdia de Deus. Que razões para Deus acabar com essa geração, com esse chamado seu povo, que entretanto não o tinha por Deus? Já está há muito tempo, mas Deus vai tendo paciência, Mas irmãos, agora vamos voltar a um ponto comum nessa geração todinha. É o que eu estou dizendo: religiosidade comum, sem entretanto servir ao verdadeiro Deus. Vamos lembrar, irmãos, de Mateus capítulo 15, podemos abrir Mateus capítulo 15, algo que o Senhor falou nesses versos primeiros do capítulo 15. O cuidado de muitos com a religiosidade comum, a religiosidade, vamos dizer assim, instituída pelos governos, a religiosidade tradicional. Cuidado. Se alguém na nação ou numa religião guarda e detém as tradições e os princípios do Deus verdadeiro, a religiosidade é boa. Essa religião é boa. Mas se entretanto a religião vai se desviando para ser algo que é próprio dos homens ou da nação, ou do costume do povo, ou do folclore do povo, acabou. Deus é esquecido. O verdadeiro Deus é esquecido. Observem aí em especial o verso 9 e 10 de Mateus 15, e depois do Senhor Jesus argumentar alguma coisa, diz essa palavra tão forte, tão triste também, porque ele estava falando para o povo lá em Jerusalém. Sim, os judeus, povo de Deus, sim. Mas o Senhor Jesus diz desta forma para eles, verso 9: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mas em vão me adoram, verso 9 primeiro. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E depois Jesus diz: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Aí o Senhor vai explicar que tem coisas que são coisas de homens, e tem coisas que são de princípios de Deus, e precisamos ter este cuidado. Mas observemos, o povo judeu no tempo de Jesus, procurando servir a Deus, porque o templo estava lá, tinham com eles também a lei de Deus nas suas mãos, tinha também os livros dos profetas,
Mas Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre eles, estava ali presente entre eles, e eles não ouviam. Religiosos, nota 10. Mas seguidores de Deus, nota 0. Por quê? Seguiam mandamentos que são de homens. Vou ler o verso 8 desse capítulo 15, que seria melhor ter lido. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Repito 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Foi assim que aconteceu no tempo de Jesus. Os judeus, povo de Deus, eles eram povo de Deus. Jesus veio para eles, mas eles não tinham uma verdadeira busca de Deus, ou uma comunhão com o verdadeiro Deus, mas eram religiosos. Eram religiosos. Falavam de Abraão, falavam de Moisés, falavam das Sagradas Escrituras, mas na hora dos princípios da vida, era a religião do Estado, as tradições dos homens. Vou fazer uma observação assim em Israel também, que nós estudamos. Todo Israel, desde aquela divisão de Jeroboão, aconteceu isso, que o Estado, a nação, constituiu como religião oficial um proceder, uma norma, e o povo todo aderiu. Mas o culto ao verdadeiro Deus estava esquecido. Vamos lembrar, Alemanha, na Europa, era um país cristão, era cristão, católico. Mas quando levanta a Hitler e constitui o nazismo, o amor à nacionalidade foi maior do que a fidelidade a Deus. Que deu o cristianismo da Alemanha na época de Hitler? Não, preferiram extinguir, matar os judeus, matar os povos todos, guerrear com todo mundo para constituir um domínio sobre a Europa e sobre o mundo. Cadê o culto a Deus? Eles estavam ausentes de Deus. E Deus, ainda quisesse abençoá-los, não os encontrava pronto de estar seguindo, dizendo cristãos, seguidores de Cristo, iam contra os mandamentos de Cristo, que diz não matar, não fazer acepção de pessoas, perdoar e até amar aos inimigos. Então, a Alemanha na época preferiu o nazismo do que ser verdadeiramente cristão. Religiosidade, princípio, nacionalidade e nada de Deus. Vamos falar na Europa. O que está acontecendo na Europa hoje? Estão desviados também. Temos um irmão nosso aqui que esteve lá recente. Países cristãos. Na Suíça, o país é tão cristão que é evangélico, é tão evangélico que já veio descontado no contra-cheque o dízimo para as igrejas evangélicas. É isso mesmo, descontado o dízimo. Assim como se desconta o imposto de renda, também é descontado o dízimo direto e vai para a religião do Estado, que é dito cristã, que é dito evangélica. Mas nosso irmão visitou as casas dos nossos cristãos evangélicos suíços, que dizimam corretamente, porque é na folha. Na casa deles tem Buda, ambiente preparado para meditação com triângulos, pirâmides, etc. Cadê o cristianismo? Só o que é de boca, que é constituído e aceito pela nação, mas de Deus mesmo não tem nada. A confiança e a busca não é de Jesus, o Salvador, o bom pastor das almas deles. Não, é os efeitos orientais que já estão dominando sobre a nação. E a nação é cristã, evangélica. Não seria isso como também o pecado dessa turma, da idolatria de Jeroboão em Dan e em Betel? É. Assim nós também, irmãos, nós aqui no Brasil, nós dizemos ser cristãos. Tem uns são católicos, outros são pentecostais evangélicos, outros evangélicos não pentecostais. Temos neopentecostais. Temos também o espiritismo que diz ser cristão. Sei lá mais o que tem de cristão nesse país. Mas todo mundo com comportamentos diferentes dos estabelecidos nas Sagradas Escrituras.
Nós assembleianos, começando de nós mesmos, Deus que construiu o casamento e pela boca de Jesus falou bem claro, né? Que o que Deus uniu não separe o homem, nós já provamos. Concordamos com o divórcio, até há igrejas que incentivam o divórcio, não está dando certo, é melhor separar e arrumar um outro, uma outra para serem felizes. Contra o mandamento de Deus. Vamos falar dos católicos. Não como, vamos dizer assim, que é a igreja da maioria e mais aceita no país, né? Vamos falar como uma observação. Cristãos, sim, cristãos como os assembleianos, como os evangélicos em geral. Mas por acaso, onde está o segundo mandamento de Deus, que no catecismo não é encontrado? Segundo mandamento de Deus, que diz bem claro: não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante dela, nem a servirás. Mas isso aí é um mandamento de Deus que foi retirado, e apresenta um catecismo onde isso não existe. Adulterou os mandamentos de Deus e colocou os mandamentos da religiosidade. E o espiritismo, que Deus fala tanto de uma ressurreição, homem é dado a morrer uma só vez, seguindo depois o juízo. E a base deles no espiritismo é o quê? Reencarnação, o que Deus nunca falou, porque o homem é dado a morrer uma só vez. Porque quantas oportunidades de encontrar a Deus e ser aprovado ou ser salvo nós temos dia a dia, nos muitos segundos, minutos ou horas da nossa existência. Então, quanto cristianismo, quanta religiosidade em nome de Cristo, mas na verdade, diz a palavra lá em Mateus: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, e eu digo, e a mente, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Não eu que digo, é as Sagradas Escrituras que estão registrando isso. Portanto, irmãos, ainda que estejamos nesta igreja, estamos estudando a palavra de Deus, temos um cuidado com Deus, mas que seja o verdadeiro Deus. Não vamos deixar levar pelas mudanças do país, pelas mudanças da religião, pelas mudanças da comunidade nossa. Vamos estar presos nos mandamentos do Senhor nosso Deus, porque aí sim está a nossa garantia para a salvação. E que Deus assim, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.